gosto sempre de pensar que a constelação familiar ela não é apenas uma técnica terapêutica, ela é uma ferramenta muito importante, sim, mas essa ferramenta também, ela muda o nosso jeito de ver a vida. E por isso que quando a gente fala de caminho da consteladora familiar, eu quero ressaltar isso e reforçar isso, né? Que nós passamos por diversos caminhos para chegar onde nós estamos, e a gente pode usar, na verdade a gente deve usar e reforçar quem nós somos quando nós entramos então em contato com a constelação familiar. O que a pessoa pode fazer? A resposta, como eu posso dizer, prática, é sim. Você não precisa ter nenhum diploma, você não precisa ter nenhuma formação específica para ser uma consteladora familiar. A resposta de alma é um pouco mais complexa. E por que eu falo isso? Né? Porque quando você decide ser uma consteladora familiar, quando você decide ingressar nessa jornada, algo se modifica também dentro de você. Quando você se entrega para esse chamado, né? Porque, gente, eu acredito muito nessa questão de ser um chamado. Existem diversos cursos que você pode fazer, diversas formações que você pode se envolver, e aí você vai lá e decide fazer constelação familiar. Por que justo constelação familiar? Porque é algo que você se identificou, ou você fez uma formação, e aí por você ter fez uma formação, não, fez uma sessão de constelação, e aí por você ter feito uma sessão de constelação, algo se modificou dentro de você, e você falou assim, putz, eu quero então trabalhar com isso, ou quero saber mais sobre isso, então vou me aprofundar. Ou quando você, de alguma forma, ouviu um vídeo, enfim, alguém falou para você sobre constelação familiar e você falou assim, puxa, isso tem tudo a ver comigo, deixa eu aprender mais. É um chamado para a constelação familiar. Quando você ingressa e você aceita esse chamado, o que é importante também você entender, né? Que você pode decidir, ouvindo um chamado, só fazer uma sessão, você pode decidir estudar por conta própria, você pode decidir fazer uma formação. Beleza. Quando você decide fazer uma formação, e qualquer que seja a outra decisão que você for tomar também, você tem um histórico prévio à sua formação. Né? Você talvez já tenha se formado em outra faculdade, né? Talvez você já tenha se formado ou tenha experiência e maturidade de já ter passado por diversas situações da sua vida, mas você já tem características, você já tem skills, né? Ou seja, você já tem maneiras de ser, você já tem formas de ser e de falar com as pessoas, você tem formas de abordar diversos temas, você tem formas de pensar diversos temas. Isso é um ponto que é muito importante quando a gente pensa na formação. É você entender que você não está chegando zerada. Você não chega para uma formação em constelação familiar pensando assim, ou com um conteúdo do zero. Não tem. Na verdade, os conteúdos que você vai trabalhando são conteúdos seus, que você já tem, e você vai transformando e buscando transformações em você, e aí você vai sendo capaz de atender outras pessoas. Quando você está atendendo outras pessoas, você está, de alguma forma, descascando coisas suas, assim, descascando as cascas. A gente usa muito a metáfora da cebola, que você vai tirando uma, depois tira outra, ou seja, você vai se abrindo de alguma forma para a constelação familiar, mas tem um conteúdo seu que você traz para as sessões. Tem algo seu que sempre vai fazer parte. A palavra caminho está mostrando que você está em um caminho, de repente a constelação familiar entrou e fez parte deste caminho, de repente esse processo começou a fazer sentido para você, você absorveu, você falou, é isso que eu quero, é aqui que eu vou ficar ou que eu vou trabalhar. E aí a constelação familiar, ela começa a permear tudo em você. Então, tudo que você pensa, vê, sente, você começa a ter esse pensamento, esse olhar sistêmico.
às vezes a gente acaba ficando até chata, porque a gente se apaixona tanto pela constelação familiar e a gente vai tão a fundo nesse tema que a gente quer que todo mundo que está na nossa volta também entre, sinta e saiba e pense a mesma coisa que a gente. E aí a gente tem que entender também qual é a medida, né? Para que você, de alguma forma, consiga perceber que é a sua vivência. E aí, conforme você vai absorvendo isso como sua vivência, você vai traduzindo isso na sua maneira de constelar. Então, quando eu, por exemplo, vou constelar, eu tenho a minha vivência. Eu já tenho 6, 7 anos de experiência como consteladora familiar, então também tem isso, tem a minha vivência de já ter escutado muito, de já ouvir muitas histórias, e com todas essas histórias, eu também ter a minha forma de receber a pessoa, de ouvir a questão dela, de me colocar num lugar sem julgamento, de poder colocar as frases de cura, sabe? Tudo é conectado com o que você já é, ou com quem você está se tornando. Você não vai ser uma consteladora familiar jogando fora tudo que você fez antes. Então, a resposta para a pergunta, qualquer um pode ser? Pode. Mas qualquer um é? Não. Porque a gente sente, né, que a gente está pronto para poder constelar. A gente sente que a gente está conseguindo trazer algo para a sessão quando a gente vai agregando as nossas partes. Quando a gente vai percebendo que a Juliana de antes da constelação também está entrando na constelação. Então, a minha experiência anterior, o que eu já percorri de caminho, a terapia que eu já fiz, né? Eu faço terapia, não só eu atendo terapia, mas eu também faço para mim. Então, eu também trago isso para mim, para a sessão. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Então, a gente vai percorrendo caminhos e que vão nos levando, de alguma forma, a entregar uma sessão única.